minha mãe, há quase um ano, aos 87 anos, teve um AVC. Está completamente acamada e com demência. Sinto culpa e não estou conseguindo lidar com essa culpa. Gostaria de saber como posso ajudá-la espiritualmente. Estou o tempo todo com ela. Nós não podemos esperar que, com a quantidade de imperfeições que nós já possuímos, que a gente consiga ter o comportamento dos anjos. Então, nós podemos ter, sim, momentos de impaciência, momentos de angústia, por conta das nossas imperfeições. A gente precisa saber lidar também com as nossas próprias dificuldades, porque senão a gente vai ficar neurótico, querendo acertar sempre, e isso pode ser bem difícil para nós. Então, a primeira coisa a fazer em relação a isso é se retirar da situação no momento presente, a história apenas material, e ter um olhar espiritual da situação. Enxergar sua mãe como espírito, enxergar a aprovação como não uma aprovação para um corpo, mas uma aprovação para um espírito. Ter a leitura, como apresenta Allan Kardec no capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata da mensagem O Ponto de Vista, em que, de acordo onde você coloca o seu ponto de vista, seus problemas podem ser maiores ou menores. E ele sugere que a gente olhe de cima, porque olhando de cima, você começa a perceber que seus problemas podem não ter a grandeza que eles teriam se você olhasse de maneira muito horizontal. Então, olhar de cima, entender que é um problema de cunho espiritual, entender que existe uma equipe espiritual que se mobiliza em favor de sua mãe, entender que você tem direito a ter fragilidades e que, evidentemente, pode não ter a condição de estar o tempo todo disponível para dar o melhor de si, que era o esperado, porque às vezes a gente, pela nossa incapacidade, pode ter impaciência. E a partir do momento que você perceber isso, iniciar um processo de auto-perdão e de busca de melhoria, sem neurose. Mas procurar melhorar. Descobrir os gatilhos que faz você se aborrecer. O que lhe aborrece? É ela gritar? É ela lhe ofender? É ela exigir que você tenha uma higiene muito mais demorada? É o fato dela arranhar você quando vai cuidar dela? Ela ser agressiva e ser ingrata por conta da demência? O que é que está fazendo o gatilho da sua conduta? Então, identificando o gatilho, você se prepara contra os gatilhos, porque isso chama-se autoconhecimento, é descobrir o que é que provoca em mim o momento que eu explodo. Por que eu explodo? Então, eu passo a prestar atenção naquilo que faz eu explodir. E aí, quando a gente estiver melhor, nas momentos que a gente estiver mais sereno, conversa com ela. Principalmente quando ela estiver dormindo, porque você tem a chance de conversar com a lucidez do espírito. E aí você conversa, pede desculpa, pede que ela esteja bem e vai fazer o processo de aproximação. Isso é muito importante que a gente faça. Esses fenômenos, eles costumam ser progressivamente... o prognóstico não é bom. Então, a gente tem que aproveitar enquanto ela tem um pouco ainda de lucidez, porque esse tempo vai passar. Então, você precisa cuidar para que você depois não tenha remorso de não ter feito tudo o que poderia ter realizado. E quando isso acontecer, lembre, você deu o melhor que você podia. Talvez não fosse o ideal, mas do seu coração era o melhor que você poderia oferecer naquele momento que você estava com ela.